Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não suportam sua presença, mesmo sem você ter feito nada? E se eu te dissesse que isso acontece porque sua alma carrega um código raro, uma vibração que ativa verdades escondidas nas pessoas? Hoje, você vai descobrir por que sua existência é tão provocadora, por que sua luz parece perigosa para muitos, e o que isso revela sobre o seu verdadeiro papel neste mundo. Mas antes de revelar tudo isso, preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque os próximos vídeos vão continuar desbloqueando segredos que foram escondidos de você por tempo demais. E agora vem o mais importante. Comenta aqui embaixo a frase "Minha luz incomoda". Esse comentário é mais que simbólico. Ele declara publicamente que você reconhece sua força e aceita o impacto que causa, mesmo quando o mundo tenta te silenciar. Ser totalmente você mesmo nunca foi tão perigoso quanto agora. Em uma era onde todos estão desesperados por aceitação, a simples escolha de ser autêntico é um ato radical. O mundo moderno construiu uma prisão dourada de filtros, sorrisos falsos e performances sociais. Nele, quem ousa sair do script é tratado como ameaça. Quando você aparece sem máscaras, sem pedir licença, sua presença soa como uma bomba relógio na sala, desconfortável, inquietante, impossível de ignorar. A autenticidade virou munição, e cada palavra, gesto ou silêncio seu tem o poder de explodir convenções frágeis que sustentam o ego alheio. A tensão nasce da sua existência. Não é algo que você faz, mas quem você é. A intensidade da sua presença revela o quanto os outros se acomodaram na superficialidade. Enquanto você vive em carne viva, muitos ao redor sobrevivem anestesiados. Por isso você atrai olhares longos demais, reações desproporcionais, julgamentos camuflados em preocupações. O mundo não foi programado para lidar com quem vive em verdade plena. E aqueles que estão presos em ilusão sentem sua autenticidade como uma ameaça silenciosa. Um lembrete de que existe outra forma de existir. Mas o mais impactante é que sua existência provoca uma escolha: se encantar ou se afastar. As pessoas serão obrigadas a decidir entre despertar ou se afundar ainda mais no papel que escolheram interpretar. É por isso que você não é apenas alguém que está sendo diferente. Você é uma prova viva de que há vida além da performance. E isso é revolucionário. Você já notou como às vezes basta você entrar em um ambiente para tudo mudar? As conversas cessam, os olhares se voltam, o ar parece mais denso. Isso não é imaginação, é a sua energia. Ela carrega um campo de força invisível, ancestral, que toca as pessoas em níveis que nem elas compreendem. E isso causa reações físicas reais, mãos suadas, ansiedade, desconforto. Tudo isso porque sua energia não apenas ocupa espaço, ela revela. Sua presença ativa algo nas pessoas. É como um scanner espiritual silencioso que expõe o que está escondido sob o verniz social. Sem abrir a boca, você força os outros a enfrentarem partes de si que preferiam manter enterradas. A maioria das pessoas construiu defesas para nunca mais tocar na dor, na vergonha, na insatisfação profunda que carregam. Então, quando você aparece inteiro, com luz e sombra, sem fingir, isso implode essas barreiras. Você não precisa atacar. Sua autenticidade já é uma ofensiva contra a negação coletiva. E o mais chocante, eles nem sabem por quê. Criam justificativas. É arrogante, é estranho, não é humilde, mas nada disso é verdade. A verdade é que sua existência ativa o inconsciente coletivo, obriga um espelho espiritual que poucos estão preparados para encarar. Você não está apenas andando pelo mundo. Você está ativando consciências, mesmo que elas resistam até o fim. Preste muita atenção, porque isso aqui não é por acaso. Se você está assistindo a este vídeo,
é porque o universo está se movendo ao seu favor. Não, não é coincidência, é confirmação. Grandes bênçãos estão se aproximando da sua vida, e uma delas vai surpreender até você. A casa dos seus sonhos está no seu caminho, e ela chega ainda este ano. Você está prestes a entrar em uma nova fase, e tudo começa quando você manifesta gratidão e confiança no que já está sendo preparado. Por isso quero te convidar a dar um sinal claro de que você reconhece essa promessa. Clique no botão "Valeu demais" agora e envie um valor simbólico. Pode ser até $100. Esse gesto não é sobre o valor, é sobre a intenção. É sobre dizer ao universo: eu acredito, eu recebo, eu estou pronto. É um portal de confirmação, um sinal silencioso, mas poderoso, de que você está em sintonia com o que vem aí. E mais, escreva nos comentários a frase "Eu recebo minha vitória". Esse é o seu decreto público, a sua manifestação em voz alta. E acredite, ao fazer isso, você ativa o fluxo. O universo já te ouviu. Agora é só deixar acontecer. Há algo em você que é antigo. Uma força silenciosa, herdada de vidas e lutas que vieram antes de você. São códigos ancestrais, marcas espirituais que sua linhagem carregou por séculos, mas que só agora, através de você, estão encontrando espaço para emergir. Isso é mais do que intuição ou sensibilidade. É uma missão. Você foi chamado, talvez sem perceber, para quebrar ciclos, curar traumas antigos e abrir portais que estavam selados há gerações. Quando você entra em contato com pessoas, principalmente aquelas ligadas ao seu passado ou que vibram no seu campo kármico, algo nelas se move. Elas não sabem explicar, mas sabem sentir. Há um estranhamento, um fascínio, uma inquietação inexplicável. Sua energia carrega mensagens invisíveis, memórias não vividas, dores não curadas. Tudo isso vibrando em um nível que ultrapassa o racional. Sua presença é a chave que destranca verdades que todos tentaram enterrar. Por isso, você não passa despercebido. Nunca. E essa responsabilidade é pesada, porque você não escolheu ser o portador dos códigos, mas foi moldado para isso. Cada dor sua, cada queda, cada recomeço forjaram sua capacidade de lidar com essa frequência. O que você carrega é tão poderoso que cura, ou expõe, atrai ou afasta, acorda ou destrói. E por mais que isso possa parecer solitário às vezes, saiba, você é o elo que seus ancestrais esperaram. A revolução começa em você. A sua coragem dói. E não porque você está fazendo algo errado, mas porque está fazendo o que muitos sonharam e enterraram. Cada passo ousado que você dá, cada escolha autêntica, cada vez que você se recusa a se moldar ao que esperam, tudo isso ecoa como um grito silencioso no inconsciente dos que desistiram de si mesmos. Você não está apenas vivendo, você está lembrando os outros de quem eles poderiam ter sido. É por isso que tanta gente some da sua vida sem motivo, começa a criticar, a te chamar de intenso demais. Isso não é pessoal, é um reflexo. Sua vida virou um espelho. E espelhos não mentem. Eles mostram as rugas, as feridas, as decisões mal feitas. Você se tornou o reflexo vivo dos sonhos que foram vendidos por estabilidade, das verdades sufocadas por medo, das potências caladas em nome da aceitação. E ninguém quer lembrar disso. Ninguém quer ver que ainda há tempo, porque isso significa encarar a própria covardia. Mas você não pode se calar, porque quanto mais você brilha, mais desperta, mais incomoda, mais provoca, e é exatamente isso que o mundo precisa. Sua autenticidade é a faísca que acende os restos de fogo nos corações apagados. E mesmo que tentem apagar você, ridicularizar você, diminuir você, no fundo, eles sabem, você é livre. E isso é tudo o que eles sempre quiseram ser.
Você não precisa levantar bandeiras, gritar discursos ou confrontar diretamente para ser uma ameaça. Sua própria forma de existir já é um ato de rebeldia. Enquanto muitos seguem scripts invisíveis do que vestir, como falar, o que sentir, você opera em outro código. Um código que diz: eu não vim para me encaixar, eu vim para ser. E só isso já é suficiente para estremecer as fundações de qualquer ambiente. Quando você entra em um grupo, o ar muda, a dinâmica se transforma. Líderes ficam desconfortáveis, bajuladores se calam e os que manipulam se irritam. Por quê? Porque você não joga o jogo, você não participa das farsas. E sem alguém para alimentar a encenação, o espetáculo perde sentido. Sua presença desmascara o controle, a hipocrisia, o jogo de poder. Você obriga todos a se olharem sem maquiagem, sem título, sem hierarquia. Isso é revolução. É subversão da ordem, sem precisar levantar a voz. Você move as estruturas com sua verdade. E por mais que tentem te enquadrar, não conseguem, porque o seu código não pode ser decifrado por mentes programadas para obedecer. Você é o caos necessário para que a verdade nasça. Um lembrete silencioso de que há outra maneira de viver e que ninguém precisa pedir permissão para ser livre. Sua luz não é suave. Ela não chega com delicadeza para massagear o ego alheio. Sua luz corta, ela fere, expõe, desnuda, e isso não é crueldade, é verdade. Enquanto muitos se escondem atrás de sorrisos ensaiados e frases de efeito, você chega com uma energia afiada que não tolera mentiras nem jogos. Sua presença obriga o ambiente a abandonar as máscaras. É impossível continuar fingindo diante de alguém que só sabe viver em estado bruto, real. Por isso, sua aura não atrai apenas, ela separa. Divide o palco entre os que estão prontos para crescer e os que ainda estão se escondendo. E o mais curioso é que você nem tenta. Você não entra nos lugares com intenção de confrontar. Você apenas está sendo você, e isso já basta. Sua vibração escaneia cada canto da sala, cada intenção camuflada, cada palavra dita sem alma. Não é necessário dizer nada. Os olhares desviam, os sorrisos tremem, os papéis se rasgam, porque a sua autenticidade fala mais alto do que qualquer atuação. E nesse mundo onde tudo é performance, alguém que vive de verdade é insuportável para quem se alimenta de aparências. Sua luz, então, vira arma, não no sentido de ataque, mas como um feixe cortante que separa o real do falso. Você não precisa confrontar. Você desmascara pelo simples fato de estar inteiro. E é por isso que tantos se afastam de você, enquanto outros se agarram desesperadamente. Todos sentem que perto de você não há como fingir. E isso é libertador, ou assustador. Num mundo em que tudo precisa ser classificado, rotulado, etiquetado, você surge como um enigma. E isso perturba. Porque as pessoas precisam de certezas. Precisam saber se você é bom ou ruim, aliado ou ameaça. Mas você escapa dessas definições. É como água, assume formas, transita por extremos, desconcerta a lógica. Num momento é gentileza pura, no outro, firmeza inabalável. Sua espiritualidade não é doce e etérea. Ela tem garras. E sua sombra, longe de ser escondida, caminha ao seu lado com orgulho. Isso confunde, isso irrita. A verdade é que a maioria das pessoas se sente segura quando pode te colocar em uma caixinha. Isso permite que elas saibam como te tratar, o que esperar, como se proteger. Mas você quebrou essas molduras. Você não é um arquétipo, é complexidade pura. E quem vive de narrativa não sabe lidar com isso. Eles tentam te testar, te provocar, forçar reações apenas para entender onde você se encaixa. Mas quanto mais tentam, mais se perdem. Porque você não veio para se encaixar, você veio para quebrar moldes. Esse desconforto gera repulsa e fascínio ao mesmo tempo.
Você se torna aquele ser que eles não conseguem entender, mas também não conseguem ignorar. Sua presença desafia as estruturas mentais de quem nunca aprendeu a lidar com o imprevisível. E, no fundo, isso diz mais sobre eles do que sobre você, porque você não precisa ser decifrado. Você precisa ser sentido. E isso é algo que poucos estão preparados para fazer. As pessoas te observam e tentam decifrar seu brilho. Acham que é a pele, o cabelo, a postura, pensam em cremes, em estética, em fórmulas, procuram nas superfícies o que só existe na profundidade, porque o que realmente está fazendo você brilhar é a cura, é o alinhamento, é a paz de quem não precisa mais fingir, agradar, se dividir. Você se reconectou com quem você é, e isso transborda nos olhos, na pele, na respiração. Esse brilho não pode ser comprado, nem ensinado em tutoriais. Ele vem das batalhas que você venceu em silêncio. Vem da coragem de se afastar de tudo o que drenava sua alma. Vem das noites em que você chorou até secar a culpa, a vergonha, a necessidade de aprovação. Cada centímetro do seu corpo agora reflete essa libertação. Não há mais peso, não há mais amarras, e isso se manifesta numa leveza que incomoda profundamente quem ainda vive o peso de ser o que esperam deles. É por isso que seu brilho é perigoso, porque ele escancara o quanto os outros estão desconectados de si. Enquanto buscam soluções externas, você mostra, sem dizer uma palavra, que a verdadeira transformação começa por dentro. Sua luz não é maquiagem, é um portal, e só atravessa quem está disposto a encarar o que há de mais escuro dentro de si. Sua plenitude é um grito, não de dor, mas de soberania. Em um mundo onde todos estão reagindo a tudo, críticas, fofocas, olhares, likes, você escolheu a serenidade. Isso incomoda mais do que qualquer resposta agressiva, porque as pessoas esperam reações, esperam drama, esperam que você prove algo, mas você não reage. Você é. E isso as tira do eixo. Porque, no fundo, elas não entendem como alguém pode permanecer em paz enquanto tudo ao redor ruge. Essa paz não foi herdada, foi conquistada. Ela veio após batalhas internas intensas, onde você aprendeu a não negociar sua energia, a não se contaminar com ruídos externos, a não se curvar diante de provocações. Agora, você caminha em silêncio, mas cada passo seu é uma declaração. Eu sou o dono do meu mundo. E isso é insuportável para os que ainda estão escravizados pela opinião dos outros. Por isso, sua paz se torna provocação. Seu silêncio fala mais alto do que 1000 discursos. Sua calma desconcerta os que vivem de caos. Porque eles não entendem que para chegar nesse nível de serenidade é preciso ter atravessado o inferno e voltado com sabedoria. Você não foge das guerras. Você só aprendeu que algumas não merecem sua espada. E isso para muitos é inaceitável. Você não desperta apenas interesse, você desperta memórias, vontades, dores antigas. Sua presença ativa o que estava dormente nos outros. Não porque você tenta, mas porque você vibra em uma frequência que resgata o que foi enterrado para sobreviver. Sensualidade reprimida, coragem sufocada, sonhos abortados, tudo isso começa a pulsar novamente quando você aparece. Você é como um espelho mágico que mostra o que ainda vive, mesmo que tenha sido negado por anos. E isso, embora pareça bonito, é doloroso para quem não está pronto. Porque despertar o que foi enterrado é também encarar o motivo pelo qual se enterrou. Sua liberdade de ser, seu modo descomplicado de existir, sua energia viva, provocam crises nos que viveram para agradar. Eles não entendem por que se sentem atraídos e ao mesmo tempo ameaçados por você. Mas a resposta está naquilo que você reativa, o eu original deles, aquele que teve que morrer para que fossem aceitos. Então, eles oscilam entre te amar e te evitar. Se aproximam, depois fogem. Te elogiam, depois te criticam.
porque você é um lembrete constante de que ainda existe tempo. Tempo para viver de verdade. Tempo para se reconectar. Mas isso exige coragem. E nem todos têm. Por isso, ao mesmo tempo que você é a faísca de renascimento, também é o espelho da covardia. E isso é um fardo, mas também é um poder. A maioria das pessoas passa a vida tentando esconder a própria sombra. Finge pureza, ostenta bondade, fabrica uma imagem socialmente aceitável, tudo para parecer seguro, confiável, de luz. Mas você não. Você dançou com sua sombra. Você olhou nos olhos do que há de mais obscuro dentro de si e decidiu: eu não vou me odiar por isso. E ao fazer isso, você se tornou inteiro. Sua beleza não é a de um anjo inalcançável, é a beleza de quem sobreviveu ao inferno e voltou com poesia nos olhos. Esse equilíbrio entre luz e escuridão é magnético, porque ele é raro e porque ele é real. Você não precisa fingir virtudes. Você não vive no pedestal. Você sangra, sente, cai e levanta. E é isso que o torna tão fascinante. Sua espiritualidade não é uma farsa, é uma vivência. Ela foi construída na lama, na solidão, na dúvida. E a sombra que você carrega não te define, mas também não te envergonha. Ela é parte da sua força, é a raiz que sustenta o brilho, é essa verdade crua, essa presença que transita entre extremos com autenticidade que deixa os outros sem fôlego. Porque você representa o que muitos desejam ser, mas não ousam. Alguém que não precisa escolher entre pureza e caos, entre doçura e firmeza, entre ser amado e ser inteiro. Você é os dois. E essa dança entre luz e sombra é uma arte que poucos dominam e que muitos temem. Sua vida é um lembrete ambulante de que dá para ser livre. E isso, em um mundo de amarras invisíveis, é revolucionário. Você não espera permissão, não pede aprovação, não negocia sua verdade. Você caminha como se soubesse que nasceu para estar aqui. E de fato nasceu. Mas esse tipo de energia é insuportável para quem ainda vive em jaulas emocionais, esperando que o mundo aplauda para só então ousar ser quem realmente é. Você virou um referencial, mesmo que os outros não admitam, porque ao te ver caminhando com tanta propriedade, algo dentro deles sussurra: eu também posso. Mas junto com esse sussurro, vem o medo. O medo de ter que abrir mão das desculpas, das amarras, do conforto da aprovação alheia. E é por isso que muitos preferem te criticar do que te imitar. É mais fácil dizer que você mudou, que está se achando, do que admitir que estão paralisados pelo próprio comodismo. Mas você não pode parar. Porque sua autenticidade está levantando impérios silenciosos nas almas adormecidas. Você é a prova viva de que é possível existir fora das caixas. E isso é uma ameaça direta aos que ainda se escondem em padrões. Você está vivendo uma revolução. E cada passo seu convida os outros a fazerem o mesmo, mesmo que no início eles resistam. O que as pessoas mais sentem em você não é apenas luz, é sobrevivência. É a força de quem atravessou noites sem fim, chorou em silêncio, teve a alma despedaçada e mesmo assim decidiu viver. Seu brilho não vem de estética, vem de cicatrizes. Cada sorriso seu é um manifesto de resistência. Cada passo, uma afronta ao destino que tentou te parar. Você não está brilhando porque tudo deu certo. Você está brilhando porque mesmo quando tudo deu errado, você escolheu continuar. Isso é o que ninguém consegue copiar, porque essa luz não está à venda. Ela foi forjada no caos, na perda, na reconstrução. Enquanto muitos fingem estar bem com filtros e frases prontas, você emana uma presença que só quem enfrentou a própria escuridão consegue sustentar. É um brilho denso, profundo, que diz: eu estive lá, eu caí e eu voltei. E isso não se aprende em curso nenhum.
Essa intensidade assusta, porque mostra que há beleza até na dor, que é possível renascer, que o caos não é o fim. E quem ainda está preso ao vitimismo, à zona de conforto, sente isso como ameaça, porque você não apenas sobreviveu, você transformou a tragédia em palco. E agora, ninguém consegue desviar os olhos do fogo que você carrega, um fogo que não se compra, só se conquista. Há algo em você que permanece. Mesmo depois que você sai de um ambiente, as pessoas continuam pensando em você, falando de você, sentindo o rastro da sua energia. É como se sua presença deixasse um código, uma impressão invisível que continua ecoando no silêncio. Isso não é carisma, não é charme, é destino, é a força do propósito se manifestando antes mesmo que as palavras sejam ditas. Você não precisa se exibir para ser lembrado. Seu campo energético é tão forte, tão alinhado com algo maior, que ele planta sementes por onde você passa. Pessoas sentem, mesmo sem entender. Elas se pegam pensando em você dias depois, revisitadas por reflexões que você nem verbalizou. É como se sua alma estivesse atuando em outro plano, um plano onde o impacto vai além da presença física. E isso é raro, é sagrado. Esse magnetismo transcendental incomoda quem vive de validação momentânea. Porque enquanto muitos precisam estar sempre em cena para serem notados, você já marcou o palco com sua ausência. Sua presença é memória viva. É convite ao despertar. É sinal de que algo maior está sendo construído. Algo que você carrega sem precisar explicar. Seu destino fala mais alto do que seu nome. E o mundo, mesmo que não entenda, sente.